Você está ouvindo a VetCast, o podcast da Avet Saúde Animal. Oi, pessoal. Estamos em mais um VetCast. Meu nome é Karine Asbeck, eu sou consultora de desenvolvimento de novos produtos da Avert e pesquisa clínica. Estamos aqui com o Dr. Alexandre Daniel. Alexandre, um prazer enorme receber você aqui hoje. Grande prazer estar com vocês da Avert mais uma vez aí, para conversar mais uma vez da espécie mais legal e de uma temática super em alta. Com certeza. E, Alexandre, nós estamos aqui hoje para falar de interações amigáveis na clínica veterinária. Mas me fala uma coisa, interações amigáveis ou manejo amigável? Isso é uma excelente pergunta e isso foi algo que mudou recentemente, né? Quando a gente teve toda a criação das programa Cat Friendly Practice, Cat Friendly Clinic na Europa, e houve a elaboração das primeiras diretrizes de como manejar um gato amigavelmente, o nome era Manejo Amigável do Gato. E a gente teve aí 10 anos se passaram desde a criação desses programas internacionalmente reconhecidos, até a nova atualização das diretrizes. E em 10 anos, com a implementação de estratégias amigáveis e um maior entendimento do comportamento do gato na clínica e do comportamento do dono do gato na clínica, chegou-se à conclusão de que manejo amigável não era só suficiente, porque as interações que você tem com o gato vão além do manejo e das interações físicas. A gente tem interações físicas e não físicas que colaboram para deixar o gato mais confortável ou mais desconfortável na rotina clínica. Então, decidiu-se modificar o nome para, ao invés de manejo amigável, interações amigáveis, porque a interação não é só física, não é só como você manuseia o gato, é como você lida com o ambiente que rodeia esse gato, é como você lida com, por exemplo, o uso de feromonioterapia, é como você lida com o dono do gato, é como você prepara melhor o ambiente para a recepção desse gato, é como você prepara esse gato em casa. Faz muito mais sentido. Com certeza, a gente tem que parar de achar que a visita veterinária ela vai começar da porta da clínica para dentro. Da porta da clínica para dentro, eu posso manusear esse gato de maneira muito amigável, mas se eu não tive um bom preparo dele, de educar o cliente sobre caixa de transporte, de usar uma medicação ansiolítica, de orientá-lo como minimizar a cinetose no carro, isso tudo eu não preciso manusear ele para orientar uma modificação e uma melhora. Eu acho que isso é o maior erro nosso, né, Alexandre? Quando, por exemplo, você adota um gato, você ganhou um gato e tá lá na primeira consulta, né? O que eu poderia falar como é que é, assim, como é que esse veterinário deve orientar essa família para quais são as fases? Excelente pergunta. Eu acho que a gente tem um enorme glamour dentro da medicina veterinária em várias áreas. Nossa, medicina interna, emergência, protocolos diversos, mas eu acho que o mais importante e que é pouco ensinado e pouco estimulado na nossa medicina veterinária é a importância da medicina preventiva. A primeira consulta do proprietário do primeiro gato é a consulta mais importante da vida dele, porque o gato não vem com manual de instruções, né? Ele não vem com como eu funciono. Não é incomum que hoje, com o advento da internet, o Dr. Google se tornou um veterinário muito famoso, infelizmente, né? Mas não é incomum você receber proprietários com um gato ronronando e não sabia o que é um ronronar, não sabia que o gato vai usar caixa de areia, qual a frequência que eu tenho que limpar. A fêmea, quando vai entrar no primeiro cio, achando que o gato está com alteração comportamental. Então, assim, são coisas que eles não têm obrigação de saber, exato, né? A obrigação é nossa. A obrigação de ensinar corretamente é o médico veterinário nessa primeira consulta. Então, essa primeira avaliação do filhote é a avaliação mais importante da vida desse proprietário. Porque é lá que você vai passar os primeiros conceitos do que é um gato, como você o manipula, como você deve fazer para orientar esse proprietário a conseguir fazer movimentos e atitudes habituais, como abrir boca, não manipular garras, não criar traumas, não manipular de maneira incorreta. As diretrizes novas, por exemplo, dizem que até o filhote neonato, até 4 semanas, não deve ser contido pela pele da cervical. Antes tinha aquele conceito só do adulto, não deve ser contido pelo cangote. Não, isso hoje, desde o neonato já é orientado. Só a mãe pode pegar no cangote. Muitos falam, mas a mãe faz isso. Eu falo, você é a mãe. Não é mãe. Não é a mãe.
Então, assim, isso é uma coisa muito importante. Sim. A gente sabe que o gato é uma espécie que está aprendendo continuamente, ele aprende muito bem por condicionamento clássico, e ele está observando tudo, ele está aprendendo tudo no ambiente. Quando você coloca esse gato frente a experiências aversivas e ele traumatiza, ele vai criar gatilhos para isso no futuro ser piorado. Isso já tem estudos, nesse interim desses 10 anos, as diretrizes modificarem-se, a gente tem estudos mostrando que gatos que sofrem experiências pregressas são gatos que têm pior comportamento no futuro e mais expressão de emoções protetoras, o que a gente chamava antigamente de emoções negativas. Hoje a gente chama de emoções protetoras, que o gato nada mais está querendo do que ele se proteger de algo que para ele é uma ameaça. Isso é evolução pura, isso é darwinismo, né? Ele vai tentar sempre se proteger, ele vai tentar sempre fugir de uma situação que exerça risco contra a integridade dele. Então hoje a gente sabe que quanto mais experiências aversivas esse gato faz, mais ele vai ficar com pior comportamento no futuro. Então a primeira consulta é a mais importante. Caixa de transporte, manuseio de boca e de unhas, para poder fazer esse tipo de corte de unha, administração de comprimido pelo resto da vida. Gato não gosta que você mexa nas armas dele, boca e patas. Então, se você fizer isso desde bebê, ele vai entender que aquilo é parte da rotina. Rotina é a palavra correta para gatos. Gatos são seres metódicos de rotina. Se a gente ensina o proprietário como lidar com a caixa de transporte, a melhor caixa, como você vai manter ela sempre no ambiente, na rotina do gato, com o cobertorzinho dele, vai facilitar para quando você precisar pegar essa caixa e levar ela para o veterinário. Ponto mais comum de resistência do dono do gato ao atendimento veterinário é colocar na caixa e levar no carro. Isso é o que o proprietário de gato mais reclama. Isso é estatístico, não é o Alexandre que está falando, né? É a ciência que fala. Então, isso é o mais comum. Então, a gente tem protocolos hoje de deixar a caixinha no local que esse gato mais está habituado a ficar, mais gosta. Tá? Com cobertorzinho, com brinquedo. A gente pode preparar essa caixa com feromônio. Uso de feromônio spray 20 minutos antes do gato entrar. Não coloca o feromônio e enfia o gato lá dentro, porque ele vai fazer uma associação aversiva com o cheiro do veículo que dilui o feromônio. Faz isso e põe a sua cabeça lá dentro da caixa e vê o cheiro que vai estar. Você vai entender porque você não faz isso com o gato. Uso de medicações ansiolíticas para diminuir o estresse de transporte, a cinetose que eles fazem de transporte, costumam nausear, vomitar. Tudo isso é importante para que esse gato não faça associações negativas com a visita veterinária. Isso a gente faz na primeira consulta. Sim. A primeira consulta é a mais importante da vida desse gato. E ao chegar na clínica, né? O que o veterinário deve, assim, coisas básicas, assim, o que você falaria para o veterinário? Não faça, pelo amor de Deus, né? A hora que o gato chega, o que você não deve fazer, assim, na recepção, assim? Eu acho se você tivesse que selecionar algumas coisas, claro, né? São muitas, mas o que você falaria? Eu acho que a gente precisa se colocar na perspectiva do gato sempre. Eu acho que quando a gente se coloca na perspectiva do gato, a gente começa a entender uma série de erros que parecem pequenos, mas como eu falo para você, costumo falar, são pequenos pontos que quando a gente associa os liga, ele vira um caminho enorme que não tem mais volta quando você aprende a trabalhar bem com gatos. Então, primeira coisa é entender que a visita veterinária, a gente divide ela em fases. O veterinário que acha que a visita veterinária começa da porta para dentro da clínica, ele já está errado. Porque a visita veterinária começa com o preparo desse gato em casa. Que foi tudo isso exatamente, que você o ambiente em casa. explicou. Tem um estudo que avalia a percepção do dono do gato frente ao bem-estar dele na visita veterinária. E aí a visita veterinária é dividida em 5 etapas. Antes de chegar na clínica, recepção, o transporte até a sala de atendimento, o atendimento em si e a volta para casa. Esses 5 pontos, eles têm que ser abordados e têm que ser levados em consideração de maneira equivalente, que todos eles são importantes. É uma maratona. Exato, não é tão simples. Não é nada né? simples. Na recepção, o que eu costumo dizer é, se você tem a possibilidade, se você tem uma clínica mista de cães e gatos, e você tem a possibilidade de destinar uma recepção só para o gato, é a melhor coisa que você vai fazer. Porque você vai minimizar o estresse desse paciente. Você pode dedicar uma tomada com feromônio plugado constantemente para essa região. Você pode impedir o acesso e o contato visual e olfativo de cães com esse gato. Você consegue separar e deixar o gato mais confortável e o proprietário também. A altura dessas caixas, sempre fugir do chão. Gatos não gostam de ficar na altura do chão. Quando você coloca eles na caixa no chão, eles perderam o senso de controle visual do ambiente e tem um estímulo olfativo gigantesco naquela região. Então, você contar com banquetas, com superfícies que a sua
equipe já é treinada para orientar esse proprietário. Chegou na clínica, coloque sobre a banqueta, coloque sobre essa prateleira a caixa para evitar que fique no chão. Luminosidade, nada muito excessivo, nada de TV ligada com muito barulho, com muitos sons, porque eles são mais sensíveis a isso e eles estão fora da zona de conforto deles. Eles estão, é uma espécie adrenérgica, eles estão ligados já para o que vai acontecer e como eu posso me safar disso. E evitar colocar um animal olhando de frente para o outro. Sim. Tá? São coisas, como você falou, o mínimo que eu poderia fazer, o mínimo é isso. Isso é o básico. É o básico, tá? Que a gente pode fazer. Uma parte separada, feromonioterapia, ambiente elevado, luminosidade controlada, som controlado, para não mexer tanto esse gato. É uma coisa que às vezes a gente tem um... Nossa, você vê uma caixinha, já vai querer olhar para aquela caixa, sorrir e conversar com o gato. Você tá mirando o gato, encarando ele como ele faz com a presa, ele assume o papel de ser a presa, porque na natureza o gato ele é presa e predador. Então ele tá se colocando, você tá colocando esse gato no papel de presa, tá mostrando as suas presas e falando com um tom de voz diferente do que ele tá acostumado em casa. Tudo errado. Exato, então a gente tem, entende como são pequenos pontos que a gente tá querendo pode... ser fofo e agradável. Exato. E tá ser fofo e agradável, tudo. você pode olhar rapidamente, não olhar direto nos olhos. Isso vale pro exame físico também, né? Sempre abordar o gato de lado. Esse transporte para a sala de atendimento é outro ponto importante. Muitas clínicas veterinárias têm a balança onde? Na recepção, no chão. Você vai tirar o gato da caixa e tem que levar ele para o chão. Tudo que você fez até agora certo, você vai errar porque na hora de pesar a balança está fora. Preferencialmente uma sala para gatos, para evitar o cheiro da espécie canina naquele local. E essa sala, você não precisa ter uma mesa de inox, por exemplo. Inox é frio, brilha, faz barulho. São coisas que o gato não vai gostar. Então, você pode ter uma mesa que ela é feita, por exemplo, de bancada, como se fosse de laboratório. Madeira fórmica. É bem higienizável, é impermeável, não tem problema nenhum com nenhum tipo de regulamentação. E você não vai ter barulho, não vai ter luminosidade. Balança vai ficar perto da mesa. Mas um dos pontos mais importantes do atendimento, e que 10 a 15% dos proprietários repararam que o veterinário fazia, é colocar a caixa na mesa, já abrir e tirar o gato de dentro, sem deixar o gato ter o senso de controle da situação. A exploração do ambiente. Abre essa caixa e vai conversar com o proprietário, fazer a anamnese e deixa esse gato sair se ele quiser, para explorar o ambiente, para cheirar, para entender onde ele está, visualmente ele se localizar. E muitas vezes, se você conversou, essa conversa com o gato filhote e orientou a melhor caixa para ele, vai ser uma caixa do tipo essas Kinder Ovo que eu vou abrir no meio, e se o gato não quiser sair, eu vou deixar ele lá dentro, eu vou abrir, examinar ele dentro da caixa. Quando você tira o contato das patas do gato da mesa, ele já perdeu o senso de controle. Por isso que essa balança na recepção é um tiro no pé. Você tem que ter isso próximo ao gato para não ficar o quê? Locomovendo ele. Vejo muitos veterinários fazendo tudo certo e querem tirar uma foto com o gato, tira o gato e traz ele aqui pro colo. Você tirou o contato das patas desse gato com a superfície que ele estava habituado, ele perdeu o senso de controle e você trouxe ele perto do seu cheiro. Eles estressam com isso. Ah, mas eu faço e ele não fala nada. Isso não quer dizer que ele não estressou. A foto cat-friendly do veterinário que entende comportamento de gato é ele indo até a mesa com o gato e não trazendo o gato até ele. Uma sala para gatos vai ter os equipamentos que você precisa dentro dela. Vai ser uma sala que você não precisa se movimentar muito. Vai ser uma sala que tem boa parte das coisas ao alcance para que você não se desloque e não faça muito movimentação excessiva. Sem cães e com feromônio na tomada. Não são coisas, que exigem reformas mirabolantes, calafobéticas. De designer, não precisa disso, precisa simples. De bom senso e de entender a perspectiva do gato. E a última fase é a volta do gato para casa. Muitos proprietários não são orientados de como eles vão levar esse gato para casa. Daria pra gente falar horas disso, horas. E é um tema que você sabe que eu gosto pouco, porque é algo que eu trabalho muito há muito tempo. Né? Então essa volta para casa, se proprietário tem 3, 4 gatos e você mexeu, colheu sangue, aplicou medicação, coitado isso muda dele, o cheiro né? dele, Como vai ser ele estressa, ele muda o tipo de feromônio que ele tá liberando. Quando esse gato volta para casa, os gatos se reconhecem principalmente por senso olfativo e não visual. Sim. Ele vai cheirar algo diferente, o ambiente que esse gato estava, o cheiro dele, ele não vai reconhecer como um self, eles vão brigar. Então esse gato ele tem que ir para um local tranquilo para ele diminuir o nível de estresse dele.
Quanto tempo, Alexandre? Isso é variável, pode ser de meia hora até um dia inteiro. Esses gatos têm que ficar separados, separado isso, para eles poderem se reconhecer por baixo da porta, um cheirar o outro, e aí a gente vai gradualmente os expondo. Tem gatos sou eu mesmo, que não precisa fazer isso. Só que tem gatos que o proprietário não fazia ideia, e ele descobre a primeira vez do pior forma. Entendeu? E aí isso vai gerar mais um estímulo aversivo, para na próxima visita o gato falar, putz, quando aconteceu isso... Quando eu voltar vai ser um caos, e ele já vai começar a alterar o comportamento dele na ida. Então, por isso que a gente divide a visita veterinária em várias etapas. E por isso que a gente tem o conceito, Karina, de estresse sendo escalonável. Hoje, isso é um conceito. Fala pra gente um pouquinho desse estresse escalonável. A gente tem a percepção de que o estresse do gato começa na porta da clínica. Só que o estresse desse gato, ele vai pouco a pouco aumentando e escalonando em intensidade desde quando o proprietário decide planejar a visita veterinária. Porque se esse gato, por exemplo, tem acesso à rua, e ele sabe que ele vai amanhã ao veterinário, esse gato já tá preso hoje em casa para ele não sair. Isso já estressa o gato. Porque você mudou a rotina dele. Se você pega esse gato e deixa ele em jejum, porque você precisa fazer uma coleta de sangue que exige um jejum mínimo, sei lá, de 8 horas, hipoteticamente. A retirada da comida na característica noturna, que é onde o gato costuma comer mais, porque ele é um ser noturno, né? Ele é um ser crepuscular, melhor falando. Aí você nossa. A palavra correta é que o gato é um ser crepuscular. Foi lindo agora. Isso já estressou o gato também. Se ele não tem a caixinha de transporte ambientada na rotina dele, com tratamento feito com feromônio, com um cobertorzinho, uma camiseta do proprietário, o brinquedo, o que for, ele também vai estressar na contenção e na colocação na caixa. Se esse proprietário não é orientado a cobrir essa caixa com uma coberta para minimizar o estímulo visual externo desse gato durante o transporte, ele também está estressando. Aí ele chegou na porta da tua clínica. Aí lá você faz tudo correto. Você tem a arquitetura correta, você tem um pessoal treinado, você tem feromônio na tomada, você tem superfície elevada, você deixa ele reconhecer o ambiente. Mas tudo que ele passou antes está na conta. Então você fala, nossa, mas eu fiz tudo isso aqui direito, como o Alexandre falou, e não funcionou. É porque a gente esquece da questão do estresse escalonado. Algum processo foi falho, né? Não somente isso, Cá. Se esse gato já teve múltiplas experiências pregressas, a gente tem que fazer o máximo para minimizar o estresse. Mas a gente tem que entender que o estresse vai acontecer. Todo gato chega na clínica estressado. Não tem um que não chegue. A questão é o que eu posso fazer para minimizar isso em várias etapas diferentes. Assim como vocês que trabalham com dor adoram a escala de dor, a gente tem uma escala que ela é arbitrária ainda, mas é questão do escalonável do estresse. São vários passos diferentes que esse gato está passando até chegar na clínica. Se a gente não enxerga desde o início o processo, a gente não consegue trabalhar bem com ele. Né? E o até voltar para casa. Então, a visita hoje, ela é o gato antes de sair de casa, até o gato voltando para casa sendo introduzido aos dele. Então, essa questão do estresse escalonável hoje é uma questão extremamente em alta, é uma questão super tendenciosa. Tá? Por quê? Porque as pessoas esquecem disso. As diretrizes novas falam disso, falam da questão do estresse escalonável de várias etapas diferentes. Então a gente tem muitas coisas que essas diretrizes, esses documentos de programas internacionalmente reconhecidos têm. Isso é difícil, né? Isso assim, é mais fácil a gente pegar um gato filhote e programar tudo isso. Agora, quando a gente adota um gato, né? A gente não sabe, né, o que aconteceu na vida desse gato anteriormente. Exatamente. Então, você está adotando uma herança aí que você não sabe. E às vezes o veterinário adota a herança, porque esse gato já sofreu múltiplos traumas pregressos. Sim, é difícil, e chega para você. É difícil. 1/4 dos pacientes que chegam na minha clínica são pacientes com esse histórico. Nos primeiros 5 anos dela, mais da metade dos pacientes que eu recebia eram pacientes que não conseguiam manipular para fazer exame, para colher sangue. Você tem que quebrar esse ciclo, né? Você tem que quebrar esse ciclo e, óbvio, minimizar ao máximo. E aí entram as estratégias por fase. Entra preparo de uso de ansiolítico, uso de feromonoterapia, uso de medicação para náusea. Tudo isso preemptivo, ansiolítico, para minimizar o estresse de transporte e de manipulação. Melhorar a sua arquitetura, caprichar no seu feromônio na recepção, avaliar e treinar bem sua equipe. Ter uma equipe que te ajude a fazer um exame físico e uma coleta de material com mínimo estresse e quanto menos mais, gato é menos mais, quanto menos melhor. E que você tenha a equipe preparada, ou você mesmo seja o responsável por orientar como esse gato vai retornar ao lar. Então
Então, a gente tem várias fases e que isso, nessas diretrizes, estão descritos de uma maneira extremamente completa. Sim, sensacional. Assim, E eu acho que foi uma das melhores diretrizes escritas. Essas duas né, atualizações as somadas, atualizações. elas chegam quase a 90 páginas. É. Né? Então, a gente tem muito material e material traduzido para vocês. É. A gente tem muita informação. Inclusive, tem informação tanto no canal da Avert para veterinários, que a gente gravou um tempo atrás, uma série Muito de vídeos material. e de recomendações de manipulação amigável. Nessa época nem tinham as interações amigáveis ainda, né? E a gente tem esse material disponível para download de qualquer um no site da Associação Americana de Veterinários de Felinos, tá? O material está aí e a gente está na era da informação. Quem não vai atrás é porque não quer. Porque tem disponibilidade. Quando a gente estava na graduação, você lembra como era? Pouco tempo atrás. Você lembra como era difícil conseguir um periódico? Nossa, a gente tinha que ir lá na biblioteca, pedir Se não para tinha lá, trazer, xerocar né? da biblioteca que tivesse, da rede integrada. Esperar uns 15 dias para chegar conseguir o chegar artigo. um artigo. Hoje você faz um download em segundos. Exatamente. Então, hoje, Maravilhoso, essa geração maravilhoso. não tem como falar que não tem acesso à informação. Acho que é por isso que a gente dá tanto valor, né? Porque a gente sabia como era complicado. Sabia como era difícil. Era difícil fazer. E hoje não. Hoje tá tudo aí. E ainda traduzido em português. É. Porque a gente briga, a gente entra nessas associações para lutar para tradução para o nosso Uma público. grande vitória, né? Essas O traduções Brasil é o dos terceiro guidelines. país com o maior público de gatos do mundo. Não tem como. Uma Essas grande principais vitória, associações não essas ter traduzido em traduções português. são... Então, eu acho que isso é um grande convite a todo mundo que está ouvindo ou está assistindo e queira se inteirar melhor e queira aprender mais sobre isso. Não, e quem não procurar. tiver isso vai ficar para trás. Exato, né? isso é uma questão seletiva. E assim, é com o dono do gato e com o dono do cachorro também. Não é assim, a gente está falando aqui de gato, mas quem não estudar hoje, a partir de agora, né, na medicina veterinária, vai ficar para trás, não adianta. E em especial o dono do gato, né? O dono que do gato é procura super cada vez mais exigente, isso. assim. Procura. E alguns estudos, como esse que eu comentei, que divide a visita veterinária em vários pontos, o dono do gato responde que sim. O simples fato do veterinário conseguir manipular melhor, interagir melhor com o gato dele, já é uma justificativa para trocar de veterinário. Independente se esse veterinário tem mais ou menos títulos, mais ou menos letrinhas depois do nome dele. Já é motivo para o dono do gato trocar de veterinário. Então, quem não está atualizado e quem não trabalha de maneira amigável, na minha opinião, o dono do cão vai ser a mesma coisa. Mesma coisa, não vai tenha ficar para dúvida. trás, porque eles estão procurando cada vez mais qualidade de atendimento e hoje com as redes sociais é fácil. É fácil, É fácil. com certeza. É uma temática super legal que daria pra gente falar por horas. Sim, muito bom, Alexandre. Fiquei muito, muito feliz de ter você aqui com a gente hoje. E assim, sabe o que eu acho? Eu acho muito, muito interessante, que são coisas práticas, né? Você falou coisas práticas para nós, que dá pra gente fazer isso agora, né? Sim. Quem escutou aqui, sair daqui, ir lá pra clínica e mudar coisas simples. Exato, a gente tem que ser prático. A gente consegue fazer isso não tem para tempo ontem. Pra né? fazer coisas muito elaboradas, Então, infelizmente. dá a gente para tem que fazer. facilitar a vida para melhorar o atendimento Qualidade do do gato. nosso Qualidade do atendimento. atendimento. Nossos pacientes merecem muito. Com certeza. Obrigada mais uma vez Foi um prazer, pela gente. sua Obrigado presença pelo convite. no Avertcast. Obrigada. Obrigada, pessoal. Até mais. Até o próximo. Você acabou de ouvir a Vertcast, o podcast da Avert Saúde Animal.